China é responsável por 50% do superávit, superávit comercial brasileiro. O comércio Brasil-China é superior ao comércio Brasil-Estados Unidos e Brasil-União Europeia somados. Então, sem dúvida, abre enormes perspectivas, né, na área de agricultura, na área de infraestrutura, na área de tecnologia, telecomunicações, o Huawei, sem dúvida, mais de 20 acordos assinados. Então, não há qualquer dúvida que essa, sem dúvida, será das mais importantes visitas do Brasil no plano econômico, comercial, tecnológico. A grande dúvida não está aí. A grande dúvida também não está, digamos, na questão da crítica que o Lula fez à utilização do dólar, né, a possibilidade de um comércio Brasil-China utilizando o yuan, né, em vez do dólar. Eu acho que, digamos, a grande dúvida, o grande desafio dessa visita extremamente importante é preservar uma equidistância do Brasil em relação às duas grandes superpotências e preservar uma posição do Brasil com relação à Ucrânia que não venha a eclipsar as tradições, os princípios, os paradigmas da política externa brasileira, que sempre foram de respeito ao direito internacional e, portanto, o grande desafio é o Brasil não se situar predominantemente do lado da Rússia no conflito com a Ucrânia. Para comentar, Diego, que é claro que foi um gol, né, um golaço para a diplomacia brasileira, né, mesmo os críticos ao governo têm falado que foi importantíssimo, né, até porque trouxe resultados econômicos bem mais palpudos, parrudos do que a viagem aos Estados Unidos, né. Agora, isso também impõe alguns desafios para o governo Lula, porque a nossa diplomacia ela é historicamente independente. E um governo, vamos lembrar a todos, eles não têm amigos, ele tem interesses econômicos, né? Tem parceiros, né? E aí, como é que a gente vai se estabelecer nesse processo? Como é que a gente vai manter essa nossa independência, né? Podendo dialogar com diferentes países, nesse momento em que, muitas vezes, a relação entre a China e os Estados Unidos acaba se encrispando e o Biden, que perdeu uma série de vezes oportunidades de fortalecer os vínculos com a América do Sul, né? Agora vê a América do Sul fortalecendo os vínculos com a China. Então, cenas dos próximos capítulos, né? Vão ser interessantes, mas é aquela coisa, o Brasil voltou, nesse sentido. Não é slogan, não, né? Isso até é importante que a gente diga isso. Muita gente fala, não, vocês estão fazendo marketing do governo. Não é marketing do governo. A gente teve, até agora, um governo que tinha uma antipolítica internacional, que durante 2 anos permaneceu como Estado vassalo dos Estados Unidos, né? Sendo que a nossa diplomacia ela é historicamente independente. A casa de Rio Branco é uma casa independente, sabe? O Itamaraty prescrevia uma diplomacia independente. E o que o Bolsonaro fez foi subjugar os nossos interesses aos norte-americanos, e aí, com a mudança do governo nos Estados Unidos, a gente ficou mais perdidinho, fazendo visitas à Hungria e a outros estados autoritários e deixando os big players jogarem sozinhos. Sakamoto, falando aí no ex-presidente, o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo, mandou a Polícia Federal agendar o depoimento do ex-presidente Jair Bolsonaro sobre os atos golpistas do dia 8 de janeiro. O prazo é de até 10 dias. O pedido do depoimento foi apresentado pela PGR lá atrás, em janeiro, só que Bolsonaro estava fora do país. O ex-presidente foi incluído nesse inquérito depois de divulgar um vídeo com ataques às urnas no dia 10 de janeiro, 2 dias depois dos ataques. Esse vídeo foi deletado aí das redes sociais do ex-presidente horas depois de viralizar, mas é aquilo, né? Caiu na internet, o print é eterno, Sakamoto. E as consequências podem pesar também, né?
Olha, Diego, até escrevi sobre isso, que finalmente Bolsonaro terá que explicar ao país por que incentivou um golpe de Estado, né? Ainda é pouco, né? Mas é claro que, vamos colocar da seguinte forma, só para lembrar o pessoal, né? Com o país ainda em choque, perplexo, depois que uma horda de bolsonaristas invadiu, depredou e roubou o Planalto, o Congresso, o STF, né? Deu 2 dias, o país em choque ainda. Bolsonaro publicou um vídeo incentivando o golpismo, dizendo que as urnas tinham sido fraudadas, que o presidente não era o Lula e tudo isso mais. Ou seja, as mesmas razões que levaram aquele bando de golpistas a destruírem a Praça dos Três Poderes, Bolsonaro estava reincentivando eles. E agora, Alexandre de Moraes acata o pedido da Procuradoria-Geral da República para que a Polícia Federal interrogue Jair Bolsonaro, que não tem mais foro privilegiado, interrogue Jair Bolsonaro para dizer por que raios d'água ele fez isso, né? Ironicamente, essa convocação, Diego, vem do fato de se baseou na publicação desse vídeo, né? Que claramente foi uma decisão equivocada, provavelmente do Carluxo, que é o estrategista de Bolsonaro nas redes sociais, né? É o estrategista do pai. Nas semanas anteriores, Bolsonaro estava tomando o máximo cuidado para evitar publicações que produzissem prova contra ele mesmo. Ele até fugiu para a Disney no dia 30 de dezembro, para que depois ninguém percebesse que 9 dias depois, né, responsabilizasse ele pelos atos golpistas que estavam em planejamento, né? Só que aí veio o vídeo, no dia 10, e aquilo fez o quê? Jogou gasolina numa população incendiada, num país incendiado, contando com que aquilo ainda estimulasse mais protestos, que levasse o governo a pedir para as Forças Armadas irem às ruas e fazer uma intervenção. Então, não aconteceu isso porque os três poderes e a sociedade se colocaram de forma firme contra o que tinha acontecido. Mas foi um escândalo. E Bolsonaro tem que agora responder por isso, né? Tem que responder por que ele estimulou esse golpe de Estado, por que ele fez isso. É claro que ele não estimulou só naquele vídeo, né, gente? Ele passou anos estimulando o golpe de Estado. É um puro óleo de peroba também, se ele disser, não, foi apenas um vídeo. Ele difundiu durante anos que as urnas eletrônicas eram corrompidas, manipuladas em prol do Lula, utilizou técnicos das Forças Armadas para colocar em dúvida a lisura do TSE, transformou os chefes do TSE, o Barroso e o Moraes, em alvos do rebanho dele, colocou estrangeiros, embaixadores estrangeiros no palácio para fazer uma espécie de cercadinho e atacar o sistema eleitoral. Armou seus seguidores através de decretos, conclamou a todos a pegarem armas. E aí, depois de tudo isso, ele vai dizer que não fomentou um golpe? Fomentou sim. Essa investigação, essa declaração, esse depoimento, para terminar, tá acontecendo no meio de uma investigação para determinar quem financiou, quem executou, quem participou e quem idealizou essas ações golpistas, né? E para além de empresários, políticos, a gente sabe que Jair Bolsonaro está no centro disso tudo, né? Ele precisa saber que ele não pode jogar gasolina no fogo ter um fogo, a democracia queimando, a república lá, virando cinzas, né? A olhos vistos, ele joga gasolina. Ele tem que saber que ele não pode fazer esse tipo de coisa. E neste caso, é bem provável que ele saia chamuscado. Qual?